E aí, pessoal, beleza? Então, hoje vamos continuar com a primeira configuração da nossa Routerboard RB750GR3. O que está conectado aqui? Vamos recapitular, né? Então, eu tenho o meu computador ligado à porta 2 e um cabo de rede vindo lá do meu roteador aqui na porta 5. Por quê? Lembram que, por padrão, ele vinha com a porta de internet recebendo a porta WAN, né, sendo como uma porta WAN, ou seja, recebendo internet, recebendo o link, e as portas 2 a 5 é uma rede LAN. Mas aqui, só para mostrar para vocês que é possível configurá-las da forma que a gente quer, eu vou fazer da porta 1 a porta 4 ser a rede LAN e a porta 5 vai ser a porta WAN que recebe a internet. Neste caso, no caso de hoje, a RB vai funcionar como um roteador padrão, recebendo internet via DHCP Server, tá? Então, bora lá. Quem quiser saber mais sobre DHCP Server, por favor, assista o vídeo de DHCP Server que eu vou deixar aí em algum lugar, tá? O cardzinho, porque eu não vou entrar muito em detalhes aqui sobre o assunto, beleza, pessoal? Então, vamos lá. Primeiro, eu quero criar a minha rede LAN, eu quero configurar as minhas portas LAN aqui. Então, eu venho aqui em Bridge, New. O nome da minha bridge eu vou colocar como bridge-LAN, tá? O resto eu deixo tudo igual. Clico em Apply e OK. Agora eu venho em Port, New, e já vou definindo. Eu quero minha Ether 1 na minha bridge LAN. Aplico, aí vem copiar, né? Copy, Ether 2, aplico, copy, Ether, opa, saiu, desconectou, por quê? Porque eu vinculei a minha porta 2 numa bridge junto com a porta 1. Então ele vai replicar configurações aqui e é normal cair a conexão. Tá, vou dar um close, vou colocar minha senha aqui de novo. Conectar, beleza. Então, continuar aqui. Copy, Ether 3, aplico, copy, Ether 4. Beleza, então agora eu tenho uma rede LAN, uma configuração LAN das minhas portas Ether 1, 2, 3 e 4. Beleza? Agora, o que eu vou fazer? Para mim ter acesso à internet, eu preciso receber a minha MikroTik, a minha Routerboard precisa receber IP via DHCP lá do meu roteador. O meu roteador é o DHCP Server e a minha RB é o cliente, ou seja, eu preciso configurar o meu DHCP Client. Então, IP DHCP Client. New. Aqui eu coloco um comentário, mas eu não preciso por agora. Tá, quem que vai receber o meu DHCP? Ether 5, tá? Eu quero receber DNS via DHCP, mas eu não quero receber NTP. NTP é o servidor de data e hora, tá? E o servidor DNS. DNS é o protocolo que resolve os IPs e transforma em domínio, tá? Esse eu quero. Na Ether 5, aqui eu posso aplicar e OK. Beleza, eu já recebi um IP aqui, ó. O 92.168.1.101, quem me forneceu esse IP foi o roteador, ok? Agora eu tenho internet de um lado, mas do outro não. Então, se eu vim aqui em New Terminal e dar um ping para 8.8.8.8, ou seja, para o servidor DNS do Google, eu tenho resposta. Estão vendo? Porém, se eu vir no computador e mandar um ping para o mesmo endereço, eu não tenho resposta. Host de destino inacessível. Por quê? Porque eu tenho internet
da minha router board para fora, mas não da router board para dentro. Certo? Então vamos resolver isso agora. Por que eu não tenho? Porque a minha placa de rede não está recebendo nenhum IP. Então se eu vim aqui, detalhes, isso aqui é de um teste, tá? Por quê? Na verdade eu não tenho meu IP aqui. Como que eu vou garantir que isso está realmente acontecendo? Então se eu vim aqui e vou rodar, eu já deixei uns comandos preparados aqui, tá? Eu vou mandar esse aqui, ó, ipconfig espaço barra release. Beleza, agora outro comando é ipconfig barra ipconfig espaço barra renew. Ele vai fazer o mesmo processo se eu tirasse o meu cabo de rede e conectasse de novo. Então ele vai, primeiro ele limpou os IPs que tinha no histórico, agora ele vai reconfigurar, tá? Como ele não vai achar nada, ele está até demorando aqui, mas ele não vai encontrar nada. Eu vou até fechar aqui, ó. Acho que até ele já perdeu, ó. Ele já perdeu o IP. Ele não está conseguindo encontrar. Ele está tentando e não está conseguindo. E ele vai ficar tentando aqui, ó. Não conseguiu. Nenhuma operação pode ser executada em conexão local 1 e tal e tal. Por quê? Porque não tem nada. Então, uma dica aqui já. Eu vou fazer um vídeo sobre IP, mas eu já vou passar esse pequeno spoiler aqui para vocês. 169.254.217.233 é um IP automático, tá? Se eu puxar aqui, ó, já vai dizer aqui, ó, endereço IP da configuração automática, ou seja, o próprio Windows atribuiu esse IP aqui para que a minha placa de rede não fique sem IP, porque eu não tenho nenhum IP chegando aqui. Quer dizer que a minha placa de rede mandou a requisição e não teve resposta. Então ele definiu um IP aqui, tá? Então agora eu não tenho IP, por isso que eu não consigo pingar, eu não tenho acesso à internet, tá? O que eu preciso fazer? Para o meu computador conseguir ter um IP, eu posso fazer de duas formas. Ou eu defino ele manualmente, o que não é interessante, mas funciona, ou por DHCP server. Mas eu não tenho acesso ao meu roteador, o roteador que está com acesso à internet. Eu tenho acesso a este roteador aqui. Este roteador tem acesso ao outro roteador. Estão entendendo? Esse aqui está recebendo via DHCP do outro roteador, mas o meu computador não está recebendo nenhum IP. Então eu preciso configurar o IP server na minha router board. Então primeiro a gente precisa configurar o IP para a nossa interface. Então ele já tem aqui um IP que é recebido pelo DHCP client. Então a gente precisa definir um IP para a interface, para as interfaces LAN no caso, né? Então 192.168.20.1/24, ou seja, eu defini o IP do meu gateway e ele vai ser, a máscara dele vai ser /24. Ele vai ser interligado com a LAN que eu já criei, tá? O network que vai aplicar sozinho agora, tá? Definindo a minha rede, ok? Beleza, agora eu tenho um IP configurado na minha router board, porém eu não tenho acesso ainda porque eu preciso definir agora um DHCP, né? Então, o DHCP, então IP DHCP server. Não precisamos vir em new, a gente pode configurar de uma forma muito mais simples aqui em DHCP setup, ok? Então, beleza. Eu vou só tirar a câmera aqui porque ela não precisa estar aqui agora. Beleza? Então, vamos lá. Aonde vai sair o DHCP? Na bridge, tá? A gente pode vincular aqui na Ether 1 ou na Ether 4, na Ether 3, mas se eu fizer isso e der algum problema nessa porta específica onde que está configurado o DHCP, eu vou perder o DHCP nas outras portas. Então eu já garanto e deixo na bridge. Next, ele já puxou automático o endereço IP da interface para usar no DHCP. Eu só vim next, next de novo, next de novo.
Adicionar DNS? Não, não quero. Next, next. Beleza. Agora eu tenho um servidor DHCP habilitado, mas ainda eu não tenho internet. Porém, se eu vim aqui agora em ipconfig release e ipconfig renew, a minha placa de rede puxou agora um IP. Vejam que ela puxou IP 192.168.20.254. Já pegou o último IP da lista, tá? Mas puxou IP, mas eu não tenho internet ainda, sem acesso à internet. Por quê? Porque eu tenho a metade de um roteador aqui. Eu preciso do mais importante, que é a parte de segurança, ou seja, eu preciso configurar o firewall aqui, mais especificamente o NAT. Então vamos lá, IP firewall NAT new. Ok, aqui em chain eu deixo em src NAT, ou seja, source NAT, fonte do NAT. Vou aqui embaixo em alt interface. Aonde que vai sair esse NAT? No Ether 5, que é onde está recebendo o DHCP, o IP DHCP, onde está recebendo o link, né? Tá. Eu poderia deixar um pouco mais fino essa configuração, mas para o vídeo de hoje ela não precisa. Action de accept eu vou mudar para masquerade, para mascarar o IP na rede quando sair para a internet. Aplicar e OK. Tá. Agora, tecnicamente, eu teria que ter... deixa eu até fechar algumas coisas aqui. Internet funcionando. Aqui em Packages eu já tenho os pacotes aqui. Eu vou fechar aqui. E vamos ver se eu tenho internet. Vamos abrir aqui e carregar o meu canal do YouTube. Ó, sem conexão com a internet. Ok. Então a gente já tem o DHCP Server. A gente já tem o DHCP Client. Eu preciso verificar uma coisa aqui, porque este sistema aqui, eu já vi que ele deu um erro, tá? Vocês viram que eu já tinha uns testes ali, tá? Porque ele me apresentou uma falha. Eu tenho o DHCP Client que está recebendo um IP, eu tenho um DHCP Server que está empurrando o IP, eu tenho um NAT configurado já, o NAT configurado já garante acesso à internet. Mas vocês puderam ver que eu não tive nenhum acesso à internet. Então, se eu vim aqui agora IP DNS, veja que eu tenho aqui um DNS que está vindo lá do roteador, tá? Mas eu não tenho acesso à internet. Na verdade, eu tenho acesso à internet. O que está acontecendo é que eu estou sem o servidor DNS. Apesar de estar configurado, se eu vir aqui a DNS, eu tenho aqui um IP recebendo DNS dinâmico, mesmo que os testes que eu fiz provaram isso, que eu defina os servidores aqui, não funciona. Não funcionou no outro funciona, na versão antiga funcionou, mas nesse aqui não. O que eu precisei fazer? Então eu vim no DHCP Server, tá? Então, ó, DHCP Server Network, e aqui tem, e veja que eu não tenho servidor DNS específico aqui, tá? Mesmo que eu configure manualmente lá, não atualiza aqui. Mesmo que eu configure, na hora de configurar o DHCP Server, não atualizou aqui. Eu sei disso por quê? Porque eu quebrei a cabeça com isso aqui. Tá? Esse aqui, pelo jeito, é um bug aqui desse sistema. Então, o que eu vou fazer? Eu vou configurar direto. Então, vou vir aqui no primeiro, ó, no DNS. Eu configurei para ele receber o DNS e ele está dizendo que não. Tá, então, esse sistema, esse software, esse inbox mais atual, ele não está fazendo, aplicando a configuração de DNS. Tá? Eu tenho que fazer isso aqui manualmente agora. Ó. Se eu pôr aqui agora 8.8.8.8 e o 1.1.1.1. Aplico, ok. E vou fazer isso com o outro, que esse aqui que é o da LAN. 10.1
2020.1. Ó, no DNS, sendo que eu deixei bem, ó, agora apareceu, eu deixei explícito que eu queria, mas aqui ele não habilitou, tá? Ele ficou salvo ainda as configurações que eu fiz lá, mas ele não estava habilitado. Então aplico, ok. Ele não quer ter acesso. Eu só estou tendo esses problemas com esse software. Vamos lá de novo, então. Release. Tá. Renew. Beleza. Vamos ver se agora ele subiu. Agora foi. Ali eu só precisei atualizar o DHCP Server, né, os IPs ali. Beleza, então, essa é uma falha que aconteceu aqui. Vocês viram acontecer. Eu configurei tudo certinho, só por desencargo. Eu vou fazer outro vídeo fazendo essa mesma configuração com o sistema antigo. Vocês vão ver que ele vai funcionar direto, enquanto esse aqui eu precisei disso. Então, mesmo eu configurando aqui, fazendo a configuração no setup aqui, configurando tudo, ele rejeitou, tá? Então, se você aí estava passando por esse problema e conseguiu resolver através desse vídeo, deixe nos comentários, tá? A princípio, esse vídeo não era para me mostrar esse defeito, mas aconteceu durante os testes e eu achei interessante trazer aqui para vocês. Beleza, pessoal? Então, era isso. Essa foi a primeira configuração. Ela foi rápida, tá? Mas foi para vocês entenderem mais ou menos como que funciona essa dinâmica de ter que configurar servidor DNS, ou DNS client, de ter que configurar o servidor DHCP, tanto para receber um IP quanto para enviar IP, as configurações aqui das portas, tá? Como que funciona, tá? Mas eu vou estar trazendo vídeos um pouco mais complexos e mais específicos. E enquanto o inbox não resolver essas falhas, eu vou usar a versão antiga, tá? Beleza, pessoal? Então, até o próximo vídeo.